Olá, boa noite. Este é um boletim de atualizações sobre o coronavírus do RCO News. Vamos começar dando uma olhada em como estão os casos no Brasil. Até o momento, 540 casos confirmados, 7 mortes, 11.278 casos suspeitos e 1.841 casos descartados. Essas são fontes das secretarias de saúde e do Ministério da Saúde. Agora vamos ver como está a situação aqui no Brasil em alguns estados. O estado que tem mais casos é São Paulo, 240. Rio de Janeiro tem 65 casos. No Nordeste, a Bahia tem 27 casos e Pernambuco, 22. Paraíba, um caso confirmado ontem e Rio Grande do Norte, um caso também. Ceará, 20 casos. No sul do país, Rio Grande do Sul tem 28 casos. Santa Catarina e Paraná, 14 casos cada uma. Destaque para Santa Catarina, que dobrou o número de casos de ontem para hoje. Eram 7 ontem, hoje são 14. No Centro-Oeste, o destaque é Brasília, com 42 casos confirmados. Destes, 18 são de pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Goiânia tem 12 e Mato Grosso do Sul, 7. No norte do país, Acre, 3 casos. Amazônia, 2. Pará, 1 caso. Destaque para os estados de Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão e Piauí, que não apresentam casos de coronavírus. Agora vamos dar uma olhada como está o número de mortes no Brasil. São Paulo é o que tem o maior número, com 5 casos, um confirmado hoje pela rede Previcenho. A operadora de saúde não informou em qual hospital ocorreu a morte e a Secretaria de Saúde ainda não confirmou essa morte. Rio de Janeiro apresenta 2 mortes. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou hoje a 2ª morte por coronavírus no estado. O paciente é um homem de 69 anos, morador de Niterói, diabético e hipertenso, que morreu na terça. A contraprova do exame deu positivo e foi divulgada no início da tarde. A outra morte por coronavírus foi confirmada pela manhã, quando saiu o resultado da contraprova de uma mulher de Miguel Pereira, de 63 anos. Ela também morreu na terça e tinha os mesmos problemas de saúde, diabetes e hipertensão. O governo de São Paulo anunciou nesta quinta, como medida para mitigar os danos do coronavírus, que vai suspender as cobranças da tarifa social de água da Sabesp para 506 mil famílias que pagam tarifa social. A tarifa não será cobrada a partir de 1º de abril e vale por 90 dias para todo o estado. O governo federal publicou uma portaria nesta quinta, na qual determina o fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos da América do Sul em decorrência da pandemia de coronavírus. O fechamento se aplica a rodovias e outros meios terrestres, mas não a aeroportos. A medida vale para estrangeiros que estejam nesses países e queiram entrar no Brasil. Cidadãos brasileiros que estiverem nesses locais podem entrar no Brasil. O fechamento vai valer inicialmente por 15 dias a partir desta quinta-feira. Algumas igrejas, como a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada pelo pastor Silas Malafaia, e a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo Edir Macedo, avisaram seus membros que não cancelarão cultos. A decisão do não fechamento das igrejas vai contra a recomendação do Ministério da Saúde de que as pessoas evitem aglomerações. O pastor Silas Malafaia disse em suas redes sociais que a igreja não deve ser fechada por serem, abre aspas, de fundamental importância nessa hora. E completou afirmando que não irá diminuir os cultos e fechar as igrejas. A assessoria de imprensa do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, informou na noite de ontem que o senador contraiu o coronavírus.
De acordo com a assessoria, o primeiro teste a qual ele foi submetido deu negativo. Mas na noite de terça, o presidente do Senado fez um novo exame e deu resultado positivo. Davi Alcolumbre está internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou na quarta um auxílio mensal de R$ 200 a profissionais autônomos durante a crise do coronavírus. A medida busca garantir renda àqueles trabalhadores que não têm rendimentos fixos e, em geral, também não contribuem para a Previdência. A medida, segundo o ministro, está dentro de um pacote de 15 bilhões de reais voltados para a população desassistida. Para que esse dinheiro seja liberado, Guedes diz que o Congresso Nacional precisa reconhecer o estado de calamidade pública no país. Esta edição do RCO News especial sobre o coronavírus está ficando por aqui. Eu gostaria de lembrar que todas as informações divulgadas nesta edição são verificadas e confiáveis. Fique ligado no Instagram da RCO para ter mais atualizações. Muito obrigado pela sua audiência e tenha uma boa noite.